Oi, gente querida, que alegria estar aqui com vocês para trazer mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos. Se você está vindo pela primeira vez, muito me honra, muito obrigado por estar aqui vendo esse vídeo. Hoje, esse vídeo que eu estou fazendo, gente, é para responder a pergunta de muitos seguidores. Pastor, existe anjo da guarda? Bom, nós vamos falar desse tema super procurado na internet, mas antes disso eu quero lembrar todo mundo da importância de interagir com o vídeo. Quanto mais interação, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante e manda para longe. E vamos levar a palavra de Deus para que as pessoas tenham as suas respostas atendidas e, sobretudo, o coração abençoado. Amém? Gente, falar de anjos é uma benção. Eu já tive o privilégio de ver anjos. Eu me lembro que uma vez eu estava lá em Belo Horizonte, na casa de uma irmã, da irmã Benigna, né? Já está com o Senhor hoje. E eu era recém-convertido e, gente, eu sei que, olha, eu comecei a orar a Deus, eu estava deitado no quarto, assim, e comecei, Senhor, eu quero ver um anjo, porque eu vi os testemunhos de anjos, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. De repente, gente, eu senti um arrepio no meu corpo, assim, e aquela voz, né, do Espírito dizendo, você quer ver um anjo? Pode virar para o lado que ele está aí. Aquilo me deu um arrepio, gente, eu falei, pelo amor de Deus, tira esse anjo daqui que eu não consigo, eu não estou preparado para ver. E olha, gente, foi uma experiência muito forte. Eu não vi, mas eu pressenti. Depois, muito mais para frente, eu tive visão aberta de anjos. Eles existem, eles são bênçãos, eles estão conosco e, de fato, existe anjo da guarda sim, e eu vou falar para vocês. Mas eu quero começar dizendo para vocês que há provas nas Escrituras da existência dos anjos, tá? Em Mateus capítulo 18, versículo 5, Jesus está dizendo assim, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Vocês sabem, né? Jesus pegou as crianças no colo, os discípulos já começaram a achar que elas estavam importunando, Jesus falou, olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. E a conversa ali seguiu, né? No versículo 10, Jesus continua falando das crianças. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, né? Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente à face de meu Pai celeste. Olha só como Jesus está dando importância para as crianças, né? Ele diz assim, os anjos desses pequeninos, os seus anjos, eles estão diante do meu Pai, eles veem a face de Deus. E ora, se Deus coloca seres tão maravilhosos para estarem com eles, né? E o interessante porque esses seus aqui é um pronome possessivo, né? Os anjos são das crianças ali, né? Então isso fica evidente que Deus, de fato, gente, ele separa anjos para cuidar, aqui no caso é crianças. Mas a gente aprende na palavra de Deus que Deus não cuida só de criança, ele cuida dos seus, daqueles que o temem, né, e os livra. Então, a gente vê aqui que os pequeninos têm anjos, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, olha, o anjo do Lamartine tem que ser rápido, porque se não for, ele se mete em alguma encrenca, né? E realmente eu fui atropelado, eu caía todo ano de cima do muro, porque eu corria em cima do muro. Eu não me contentava andar em cima do muro, eu corria em cima do muro, né? E todo ano eu tinha algum tipo de queda e assim, minha boca por dentro tá cheia de ponto. Por quê? Porque eu era uma criança muito traquina. E minha mãe dizia, os anjos do Lamartine, no final do dia, quando ele vai dormir, ficam com os bofes de fora, viu? Mas sem dúvida alguma, Deus deve ter me protegido muito tempo. Até hoje, né? Assim como a você, viu? Você nunca está sozinho. Deus coloca o anjo para te proteger. Então eu creio nos anjos da guarda. Se a gente tem um só, eu acho que não. Mas, obviamente, a gente tem anjos da guarda. Olha lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Deus fala para Moisés assim, olha, eis que eu envio um anjo adiante de ti,
para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Aqui está falando da terra prometida, né? E está dizendo para Moisés que ele não ia sozinho no deserto. Deus mandava um anjo adiante dele para fazer o quê? Para guardar. Ora, um anjo cuja finalidade é guardar, como é que ele chama? Anjo da guarda. É óbvio que existe anjo da guarda, né? Uma das funções dos anjos é guardar. E eu creio que tem anjos específicos para guardar. Tem outros anjos que são para comunicar, né, para trazer alguma revelação, alguma palavra de Deus, né, para as pessoas. Eu creio que Deus faz isso. Não é isso? A gente sabe que foi um anjo que apareceu para Balaão para ele não seguir adiante. E era um anjo brabo, né, que estava com a espada desembenhada, né, porque Balaão estava indo para amaldiçoar o povo de Israel. Né? A gente sabe que o anjo Gabriel avisou Maria que ela ia ficar grávida do Espírito Santo. Então, existem anjos com diversas funções, anjos guerreiros, mas tem anjo da guarda, cuja finalidade e missão é proteger alguém, tá? E o fato de Jesus ter dito daqueles pequeninos que os seus anjos estão na frente veem a face de Deus, isso significa que esses anjos, eles eram de alguém, né? É óbvio que isso não é uma posse, né? Mas é uma relação pessoal, né? Esse pronome pessoal fala de uma relação íntima. Então eu acredito que existem anjos que cuidam de pessoas específicas, né? De mim, de você e de todo mundo que é do Senhor, né? O Salmo 91, versículo 11, gente, diz assim: porque aos seus anjos, aqui é Deus, né? Dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Espera lá, pastor, aqui é plural. Gente, aqui fica claro que a gente não precisa só ter um anjo da guarda, tá? Dependendo da missão que você tá, Deus vai reforçar ou não. Se você está numa grande missão, se você vai enfrentar demônios, muitos demônios, se você vai numa missão perigosa, ele vai reforçar a tua guarda. E aqui fica claro, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. De novo, a gente vê aqui que são anjos da guarda, cuja finalidade e missão é guardar. Mas aqui a gente vê que não é um só, é mais do que um. Então, respondendo à pergunta, pastor, anjo da guarda tem que ser um só? Negativo. Aliás, eu acredito que na maioria das vezes é mais do que um. Mas o Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Aqui é no singular. Aqui pode até se referir ao próprio Senhor Jesus, né? Porque o anjo do Senhor muitas vezes é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento, porque anjo é mensageiro, né? Jesus é o maior mensageiro de Deus. Mas, de qualquer forma, a Bíblia está dizendo que ele se acampa ao redor. Na verdade, eu acredito, gente, que existem espíritos familiares, demônios que acompanham as famílias. Sabia disso? Gente que sabe de tudo que você faz, ouve o que você fala. E aí, muitas vezes, ele incorpora esses demônios, incorpora alguém para dizer que é o teu pai que voltou, a tua mãe que voltou. Não. São demônios que acompanham a vida das pessoas, sabem tudo delas. Tá? Mas a Bíblia está dizendo que tem anjo que acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, aqui eu vejo que Deus pode destacar para cada um de nós um anjo que nos acompanha a vida inteira, que também conhece as nossas lutas, que também conhece as nossas fraquezas, que também percebe quando a gente começa a ser tentado, ele já conhece as nossas reações, né? E ele certamente não lê a nossa mente, assim como os demônios não leem, mas eles conhecem tudo a nosso respeito. Não é maravilhoso isso, gente? Então, a segunda pergunta que eu faria, mas eu já antecipei, é: cada um tem somente um anjo da guarda? Não. Eu ouso dizer que a maior parte do tempo a gente tem mais de um, tá? Mas dependendo
da guerra espiritual que você enfrenta, você pode pedir reforço. Aliás, isso é um conselho que eu dou para você. Sua casa está com problema, você está com briga com teu marido, com a tua esposa, teus filhos não dormem, começa a clamar pelos anjos. Né? Não é pedir pro anjo, você não vai falar pro anjo, você ora a Deus. Senhor, manda os anjos, aumenta o reforço. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda aqui. E Deus vai mandar o reforço, tá? Isso é muito importante. Agora, aqui a gente vê claramente que os anjos lutam por nós, tá? Miguel, gente, lutou contra Satanás por quem? Por causa do corpo de Moisés. Olha aí, no caso de Moisés, o grande legislador de Israel, não foi um anjo qualquer, foi um arcanjo, o maioral deles. Por quê? Porque também não eram demônios quaisquer que estavam lutando pelo corpo de Miguel, desculpe, de Moisés. Era o próprio Satanás. Bom, entrou Satanás, não vai ser qualquer anjo, vai ser Miguel, tá? Então, o versículo 7, né, do Salmo 34, diz que os anjos nos livram dos perigos. Certamente, os anjos da guarda lutam para nos defender, tá? Obviamente, a luta deles não é aquela luta de principados e, né, de grandes causas, é a luta para cuidar de mim, de você, dos filhos de Deus. Não é bacana, gente? Não é maravilhoso saber que quando você dorme, pode ter um anjo sentado na tua cama? Não é bacana você saber que quando você está dirigindo, você pega o teu carro, pode ter um anjo, ou mais do que um anjo, em volta do teu carro, para impedir que você sofra um acidente mortal? Toda vez que você vai sair de carro, ore a Deus. Senhor, manda os teus anjos, Pai, que eles não permitam que eu tenha um acidente, que todo espírito de morte seja afastado da minha vida. Anjo da guarda, não é? Eu peço, Senhor, manda os teus anjos para proteger até o motor do carro, tudo que tem a ver com o carro. Porque os demônios podem vir lá, fazer o teu pneu furar, fazer, sabe, acontecer, estourar a caixa de câmbio e você ter um acidente grave. Os anjos, eles podem e interferem em todas as coisas a nosso favor, tá? É interessante que foi um anjo também, o anjo aqui no caso é Gabriel, que trouxe a mensagem de Deus para Gabriel, para falar das 70 semanas, não é isso? Então, os anjos, eles muitas vezes eles têm outras finalidades, né? Mas eles nos guardam sim. Os anjos, eles estão sempre relacionados, esses anjos da guarda, àquelas pessoas para quem eles foram destinados, tá? Por exemplo, foi um anjo, o anjo Gabriel, que estava relacionado a Jesus, ele sempre está relacionado a Jesus, e ele, obviamente, trouxe a notícia de que Zacarias e Isabel seriam pais, né, de João Batista. Foi ele que avisou Maria que ela seria mãe de Jesus, foi ele quem avisou José para não abandonar Maria, porque ela tinha sido engravidada pelo Espírito Santo. Ou seja, os anjos, eles estão relacionados a pessoas, no caso de Gabriel é Jesus, sem dúvida alguma, mas eles também nos guardam, nos protegem e lutam por nós. A terceira reflexão que eu quero fazer, o quão poderosos são os anjos. Eu queria dizer para você que os anjos são mais poderosos do que bombas atômicas, tá bom? A Bíblia diz que que Deus faz dos seus anjos ventos e tempestades. A Bíblia fala que foram 2 anjos que foram até a cidade de Sodoma e Gomorra e destruíram o fogo que caiu do céu. Foram anjos. Não foram Deus. Não foi Deus. Foram os anjos. E é interessante que esses anjos também tinham a missão de guardar a Ló ali. Porque eles falaram para Ló, você tem que sair agora, porque enquanto você estiver aqui eu não posso começar a destruir a cidade. Não é incrível isso? E esses anjos conduziram a Ló e a sua família. A mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás, mas Ló e suas filhas não, e eles foram protegidos e escoltados
E a cidade não foi destruída porque eles estavam lá para protegê-los. Para os demais era juízo, para eles era proteção. Aí eu quero fazer uma última reflexão aqui, que é resposta também para muita pergunta. Pastor, a gente pode orar direto para os anjos? Não. Eu não posso falar, venha anjo me proteger? Não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós devemos orar a Deus em nome de Jesus. Porque é o Senhor quem dará ordem aos seus anjos para que os livre. Amém? Então, tudo que você precisa, peça para Deus em nome de Jesus. E o Senhor mesmo é quem mandará para você os seus anjos para que te guardem. Agora, eu creio, tenho convicção disso, de que no dia a dia, você não precisa nem pedir o anjo, porque ele já está lá. O teu anjo da guarda, ele te acompanha, onde você vai. Então, ó, mais uma coisa aqui, olho pro lugar que você vai, gente. Se você estiver indo para lugar errado, para pecar, saiba que o teu anjo está sabendo de tudo, tá? Está sabendo de tudo e está vendo tudo. Você não vai poder, de maneira alguma, esconder isso. Tá? A Jesus mesmo, olha, se alguém diz, né? Se alguém me negar perante os homens, eu negarei perante os anjos do meu Pai. E se alguém me confessar perante os homens, eu confessarei perante os anjos do meu Pai. Mas por que Jesus está falando isso? Porque os anjos são testemunhas. Eles nos acompanharam, entendeu? No dia que a gente estiver lá no tribunal de Cristo, os anjos estarão lá para testificar, né? Que aquilo que Deus está falando, eles testemunharam também. Então, tudo isso são evidências de que nós temos anjos da guarda. Todo mundo tem pelo menos um, e eu creio que muitas vezes Deus reforça ali aquele trabalho e manda mais do que um anjo, e são eles anjos da guarda, os anjos do Senhor, né? Que vêm para proteger e acampam ao redor dos que o temem e que amem a Deus e os livra. Não é uma bênção, queridos? Você tem anjos para cuidar de você. Então a tua vida não está ao léu, você não está sozinho, nada acontece na tua vida, porque Deus cuida de você, Ele manda os seus anjos, mas quando você precisar de alguma coisa, ore a Deus, porque Deus não abre mão de ser aquele que te concede todo favor, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, descendo, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, amo muito vocês são muito especiais. Mais uma vez eu quero pedir, compartilhem esses vídeos, escrevam, curtam e, mesmo que não gostou, bota lá um dislike, porque é melhor um dislike do que nada, tá? Porque dessa maneira vocês vão me ajudar a levar a palavra de Deus. Um beijo grande, amo todos vocês.